capítulo 42. Glória a Deus. Capítulo 42, livro de Jó. Eu acredito que todos já ouvimos algumas dezenas de vezes pregar sobre Jó. Eu não sei quantas vezes já li o livro e já preguei sobre ele, mas é uma mensagem muito especial para nós, Jó, porque nós aprendemos com Jó que os justos também sofrem, na verdade. Capítulo 42, vamos ler a partir do versículo de número 10. Jó está perto do livro dos Salmos, está fácil achar em dos Salmos. Estava ouvindo o coral cantando e falando com o companheiro. Coral, somente poucas igrejas têm. Então, quem tem que segurar mesmo. Porque acredito, pastor Zaqueu, que vai chegar uma hora que não vai mais ter coral na igreja. Principalmente as nossas turminhas novinhas aí, deve que não vão ter por causa da dificuldade para se adquirir um regente para o coral. É muito difícil. Hoje, essa semana eu estive em Belo Horizonte, comprei um livro, vamos ler? Versículos 10 a seguir está dizendo assim, Jó 42, mudou o Senhor a sorte de Jó. Tem uma versão que fala, virou o Senhor o cativeiro de Jó, a corrigida, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia feito ou enviado. Cada um lhe deu dinheiro, ou seja, presente, e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da segunda Késia e o da terceira Eren-Hapuque. Em toda a região, ou em toda a terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai deu herança entre seus irmãos, que não era comum na cultura. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os filhos de seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença. Senhor, nós viemos te adorar, já te adoramos. Os louvores já foram ofertados para ti. O Senhor já está conosco neste lugar. Nós, de fato, temos a ciência de que tu estás conosco aqui, Pai Santo, e que tu conheces as nossas necessidades, que tu sabes o propósito de cada coração. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor continue operando nesta noite em nosso favor, abençoando poderosamente as nossas vidas, dando-nos a liberalidade para exaltar e magnificar o teu nome santo, abrindo-nos as portas e nos levando, Senhor, a conquistar aquilo que é nosso pela tua promessa. Pai, em nome de Jesus, tenho pedido a tua graça e volto a te pedir nessa noite. Me ajude mais esta vez, meu Senhor, a pregar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Meus irmãos, o livro de Jó, a história de Jó é bastante conhecida. Esse texto que li com os irmãos sobre Deus mudando a sorte de Jó, ó Deus, virando o cativeiro de Jó.
Nós entendemos por cativeiro o estado de calamidade. Nós entendemos aqui por cativeiro o estado de sofrimento, a angústia que ele estava vivendo, a angústia que ele estava vivenciando. Jó, que na verdade era um homem já feito quando passou por esta prova, alguns sugerem que Jó tinha 70 anos quando ele foi provado, dada a expressão do texto dizer que Deus virou o cativeiro ou mudou a sorte e deu para ele o dobro de tudo quanto ele tinha. Dizer que dobrou as posses, alguém sugere, segundo os judeus, que ele deveria ter 70 anos, e daí Deus também acrescentou o dobro, dando-lhe mais 140 anos para que ele vivesse. A gente não tem uma informação precisa a respeito desse dado, mas isso é possível, porque Jó foi um patriarca que deva ter vivido na época de Abraão ou um pouco antes. E a gente sabe que Abraão viveu 175 anos. Se Jó tinha 70 anos quando a prova veio, é fato que ele viveu 210 anos. Então ele viveu por essa média de 200 anos de idade. Mas quando ele estava no auge da sua prosperidade, e as coisas estavam tudo certo para ele, no recôndito secreto, em um lugar, Deus estava partilhando de uma reunião com as suas hostes, com seus exércitos, e o diabo se infiltrou em aquela reunião. Deus então deu para ele a oportunidade de falar, porque nós às vezes damos a oportunidade para o diabo falar, mas na verdade nós não éramos para fazer isso. Somente Deus tem essa autoridade e autorização para deixar legitimamente o diabo falar na reunião. Do contrário, a nossa ordenança é que a gente faça porque permita, calado, e que só Jesus fala. Mas às vezes o povo deixa mais o diabo pregar no culto do que o próprio pregador. Tudo bem, isso é uma questão de costume, cada um entende do jeito que acha que é melhor. Nós entendemos que não devemos ficar brincando com o diabo, mas Deus permitiu que ele falasse na reunião, e então o Senhor Deus lhe apresentou o amigo que tinha aqui na terra. Deus falou bem a respeito de Jó. Quando Deus testemunhou a respeito de Jó, da forma que testemunhou, o Satanás questionou com Deus e disse que não era debalde, ou seja, não era em vão que Jó estava servindo a Deus, que aquela fidelidade, que aquela integridade, que aquela retidão, tudo aquilo era aparente, e que na verdade Jó era um tremendo de um interesseiro, e que ele servia a Deus porque Deus lhe dava muitas posses. Ou seja, se fôssemos pensar hoje, ele deveria estar dizendo: Deus, o Jó só te serve porque está dando certo para ele. Servir ao Senhor está dando resultado, então ele serve, tira o que ele tem. E então, irmãos, os irmãos conhecem a história. O diabo começou então com a permissão de Deus, tanto é que a conclusão aqui onde nós temos diz que Deus virou a sorte dele, mas diz que ele foi restaurado daquela tribulação, angústia e dor que Deus lhe havia enviado, porque Jó entendeu que quem havia enviado o sofrimento, agora ele entendeu, no começo não, era o próprio Deus. Na verdade, quem tocou não foi Deus, mas quem enviou foi Deus. Ele se vai e toca nele e tira o que ele tem. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em restauração, quando nós pensamos em restituição, e nós lemos o texto de Jó, e diz que Deus restaurou a sua sorte, ou virou o seu cativeiro, e diz que Deus deu para ele o dobro de tudo aquilo que antes ele tinha. Na verdade, o texto está indo além de uma restauração. Deus está levando Jó a restituições, porque existe uma diferença entre restauração e entre a restituição. Deus, ele restaura, e Deus, ele restitui. Quando é que é uma restauração? Quando nós temos algo
e aquilo que nós temos por alguma forma ou por algum motivo se desgasta e então se restaura, é uma coisa. A restituição está além da restauração, porque a restituição é trazer de volta aquilo que já foi embora. É isso, pastor Zaqueu? Por exemplo, esta Bíblia que está na minha mão e que eu uso como ferramenta todos os dias, ela passou pelo processo de restauração. Pastor Saulo colocou a capa, arrumou alguns lugares que estavam danificados, restaurou ela para mim, mas não me restituiu uma Bíblia, porque eu nunca a tinha perdido. A restituição é aquilo que um dia foi teu, mas que foi embora, perdeu-se por algum motivo. Mas o nosso Deus não somente é poderoso para restaurar aquilo que você está vendo se exaurir, como Ele é poderoso para te dar de volta aquilo que você viu indo embora de uma forma inexplicável. Deus tem o poder, e somente Ele tem o poder de restaurar todas as coisas, e ir além, trazer de volta aquilo que se perdeu. Aleluia! Eu vim nessa noite trazer uma palavra para o teu coração. O Senhor que está presente aqui, Ele é poderoso para restaurar, mas Ele é poderoso para trazer de volta também. Ele é poderoso para mudar a sorte, aleluia. E no caso de Jó, mudar a sorte implicava tanto em restaurar como em restituir, porque algumas coisas, inclusive a saúde, tinham que se restaurar, mas algumas coisas tinham que vir de novo de volta, porque ele tinha perdido. Então mudar a sorte ou virar o cativeiro é o mesmo que Deus está restaurando ou restituindo aquilo que nos pertence. E eu creio que estou diante de uma igreja que tem vivenciado os milagres de Deus, e vim anunciar nesta noite, aleluia, Deus ainda faz milagres. O Deus de Jó ainda é o nosso Deus. Ele está presente aqui, aleluia. Celebre o nome dele, porque ele hoje vai restaurar a nossa sorte. Eu estava lendo um texto e observando que o cativeiro de Jó tinha atingido várias áreas da sua vida, que Jó viu muito da sua vida sendo levado para o cativeiro, ou seja, para um estado de total calamidade. Meus irmãos, o primeiro estado ou a primeira calamidade de Jó atingiu a sua economia. Não precisa falar tanto, porque vocês conhecem a história de Jó. Nesse primeiro ponto, todos sabem que Jó era tremendamente rico, o homem mais rico do Oriente, o homem que tinha 7.000 ovelhas, o homem que tinha 3.000 camelos, o homem que tinha 1.000 bois ou 500 juntas de bois, e o homem que tinha 3.000, ou aliás, que tinha 500 jumentas. Ora, isto tudo junto fazia com que Jó fosse o homem mais rico daquela região. Diz que gente ao seu serviço ele tinha sem conta. Era um grande homem e muito rico na sua sociedade, na sua comunidade, temido e respeitado, mas bondoso. O texto diz em algum lugar que ele era o olho do cego e que ele era o pé do coxo. O que é que significa? Que ele ajudava as pessoas que tinham deficiências, que ele supria com as necessidades de quem precisava. Na verdade, Jó era um homem bondoso. Mas, irmãos, é interessante observarmos que nem sempre a nossa retidão ou a nossa integridade nos isentará de provações. Deus então permitiu que a prova viesse sobre a vida de Jó durante aquele período em que ele autorizou Satanás a pelejar contra Jó. Pastor Zaqueu, eu estava procurando encontrar o tempo da aprovação de Jó, porque é claro que Jó sofreu, é claro que Jó passou por dificuldades, mas nós não podemos também fazer com que a história de Jó sirva de âncora para a gente viver a vida toda na prova e sempre a gente usar Jó como uma testemunha. Não, o Deus que colocou Jó na prova foi o mesmo que
tirou Jó da prova. Eu vim te trazer uma notícia boa. A prova que Deus te colocou, Ele vai te tirar dela. O problema é que Ele permitiu que o inimigo te colocasse de alguma forma. Ele não está sem saber disto e nem indiferente a isto. Deus vai se levantar em seu favor e essa prova vai passar. Aleluia! Não tem como precisar o tempo da prova de Jó, mas sugere-se que a prova dele durou em torno de 6 meses a 1 ano. Alguns sugerem que a prova de Jó durou um pouco mais, mas exageradamente 2 anos de provação. Alguém pode dizer, mas é muito pouco, só isso? Ora, irmãos, um homem que estava naquele estado e ficou tão rico e ficou na cinza da miséria, 6 meses era muito tempo, 1 ano era muito tempo. Aliás, Deus também não tinha intenção, pastor Zaqueu, de deixar o servo dele lá sofrendo a vida toda. Deus só queria mostrar para o inimigo dele que é possível ser crente na provação. Quando o diabo perceber que dava mesmo para ser crente na hora da prova, Deus disse, eu posso tirar a prova, porque ele já sabe que dá para ser crente. Aleluia! Meus irmãos, Deus sabe da tua capacidade, Deus conhece as tuas limitações, e eu vim te trazer uma boa notícia. Deus não permitirá que o diabo faça graça com você. Deus somente permitirá que algumas provas venham, mas elas têm tempo determinado para terminar. Nós devemos pensar, mas como pode? Só 6 meses de prova foi muito pouco, foi nada, irmãos. Foi o suficiente para Jó sofrer tanto. A agonia era tremenda. Os irmãos devem observar que o texto diz mais tarde que Jó teve novamente com a sua família de 10 filhos como antes. Agora, é interessante, não se nasce, irmãos, 10 filhos num dia, não se nascem 10 filhos num ano, sabe? Deus mudou a sorte de Jó num dia, porém, Jó passou a desfrutar e a conquistar novamente aquilo que lhe era por seu antes, alguns presentes, algum fruto do seu trabalho, alguma multiplicação. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Que Deus vai mudar a tua sorte. Aleluia! Eu vou profetizar nesta noite, o teu cativeiro muda hoje. Daqui para frente tu vais começar a ganhar presente, os teus negócios vão voltar a dar certo, os teus empreendimentos prosperarão. A mão de Deus está sobre a tua vida. Deus está restaurando a tua sorte. Levante a mão, glorifique o nome dele nesta noite. Aleluia! Primeiro econômico. O homem perdeu tudo que tinha, mas continuou crente, continuou adorando a Deus. Foi Ele que deu, Ele tirou. Bendito seja o Senhor. Mas o cativeiro de Jó, irmãos, que levou toda a sua riqueza, ainda que se saiba, não que o texto afirme categoricamente, mas pelo contexto, que Jó não perdeu a sua propriedade. Jó não perdeu a sua terra. Não, ele tinha ainda as suas propriedades, mas ele perdeu os bois que ele arava a terra. É como que você chegasse lá no seu negócio. Oh meu Deus, é até difícil falar uma coisa dessa. Mas quando abre a loja, pastor Zaqueu, está só a prateleira, a serralheria não tem máquina para trabalhar. Era isso, porque ele era o homem da agricultura. Levaram os bois, com que cultivar a terra? Levaram as ovelhas, com que fazer as roupas? Foi-se embora as jumentas, como vender o leite? As jumentas eram usadas para esse fim, o leite da jumenta era medicinal e era caro. Então tiraram tudo que ele tinha, deixou a terra, mas ficou sem ter condições de trabalhar. Oh irmãos, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Deus não permitirá que o diabo te impeça de prosperar totalmente alguma coisa. Aleluia!
Deus está no controle da sua vida. Mas aqui, há muitos anos atrás, eu não lembro se eu era obreiro, se era eu era diácono, no começo da jornada, eu passei pela prova e eu vi a minha vida atrapalhar, e eu vi o meu nome parado no SPC. Um dia um pastor Nelson Rocha pregava na sede, uma segunda-feira, sobre aquela vara de Moisés lá. Você lembra? Ele disse: lança, ele lançou. Ele disse: pega agora de novo, mas pega na cauda. E ele pegou na cauda e ele explicou, disse: pega na cauda que Deus pega na cabeça. Fez uma aplicação. E disse: olha, vai lá no banco, negocia a sua dívida, Deus vai te dar condições. Pega na cauda da serpente que Deus vai segurar na cabeça. Eu disse: é comigo mesmo. E então, meus irmãos, eu li um livro de um pastor. Eu ganhei aquele livro, Uma Vida com Propósito. E eu, angustiado, quando eu cheguei no ponto lá, fala assim: que até nas nossas dívidas Deus tem propósito. Eu li aquilo e disse: isso aqui é para mim. Talvez alguma dívida Deus não tenha propósito, não sei, mas nas minhas eu acredito que Ele tinha. E Ele me deu vitória em poucos dias, irmãos. Abriu as portas, eu fui no banco e resolvi, graças a Deus, a minha situação. Nunca mais eu precisei de me endividar, e creio que Deus vai continuar nos guardando. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: se a sua vida econômica ou financeira desabou e você vê-se hoje em um cativeiro, preso ao estado de tanta dificuldade, Deus vai restaurar a tua sorte. Eu vim profetizar nesta noite: Deus vai restaurar a tua sorte. Aleluia. Vira aí para o meu irmão, e diga: creia nisso, irmão, creia nisso. Aleluia. Glória. Creia nisso, meu irmão. Segundo lugar aqui, Jó tinha visto ir para o cativeiro a estabilidade familiar. Jó viu seus filhos morrerem todos. Eu não estou interessado em narrar os detalhes, somente pontos aqui e lá, porque a história é tão conhecida. Mas todos conhecem que Jó viu todos os seus filhos sendo velados no mesmo dia. Porque não foram um tempo, não foram 10 filhos num dia. Todos reuniam-se na casa de um só. De repente, o vento veio e derrubou a casa. E aí alguém pode pensar: o que será que Jó fez de errado? Já andaram escrevendo um livro por aí dizendo que Jó entrou na prova porque ele não era eximista. Isso não é palavra vazia, está escrito em livro, não vou citar não, mas você sabe que está. Tudo que acontece errado com o povo de Deus, alguém se coloca do lado do diabo para perscrutar e encontrar uma falha da gente. Pior do que a tua dor é alguém te apontando por causa dela. Pior do que o teu cativeiro é alguém te procurando uma falta e querendo justificar. Alguém está até querendo advogar a causa de Deus, se colocando no lugar de Deus. Deus não precisa de ajuda de mortais para lhe defender. Ele é o juiz de toda a terra. Aleluia. Querendo justificar, irmãos, defender a Deus. Deus não precisa que alguém vá lhe defender. Ele é o juiz de toda a terra. Deus não é mau. O pai de Gideão disse assim: mal é Deus, então ele mesmo briga com Gideão que quebrou o seu altar. Se ele é Deus, ele julgue por si mesmo. Ele faz a sua autodefesa. Deus nenhum precisa de mortais para se defender. Se alguém está precisando, é porque não é Deus. Deus não precisa de defensores. Deus é soberano, aleluia. Queria advogar até o próprio Deus. Não, Deus é muito justo. Se você está sofrendo, então tem que defender aqui, que senão Deus fica mal na vida. Fica nada. Deus sabe o que está acontecendo e está no controle das nossas vidas. Morreram os 10 filhos, sepultaram todos no mesmo dia. Que calamidade, que tristeza, que dor para o pai. Será que ele não ensinou aqueles meninos lá? Será que ele não ensinou as crianças a servirem a Deus? Será que ele não criava eles na
tinham princípios também aqueles jovens? Certamente tinham, porque o pai, temente como era, teve até ensinado para os seus filhos, mas os filhos não lhes obedeciam. E naquela hora, Deus havia de provar daquele jeito. Jó levantava-se de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus. Os filhos de Jó não desviaram por falta de ensinamento, não foi por falta de oração, foi decisão própria, mas Deus permitiu. Eles todos foram embora, morreram os 10 no dia, e a esposa de Jó se desviou. Na verdade era até natural, né, irmãos? Já pensou o que seria 10 velórios na casa no mesmo dia? A esposa não teve estrutura, afastou-se, disse: Jó, tu ainda vai manter a tua integridade? Jó, deixa de ser bobo. Esse negócio de ser crente não está adiantando de nada. Deus não está vendo, está na prova, está passando angústia, está passando provação. Versículo 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Interessante, irmãos, é que a gente não vê ninguém mais falando mal da esposa de Jó. Deus não deixou. Certamente Deus entendia a dor que ela estava passando. Deus levou tudo em consideração. Deus estava dizendo: ela não sabe de nada e nem tem culpa, é por causa do diabo. E aí Deus conservou aquela mulher meio desviada, mas lá tem hora que a esposa fica fraca, ou tem hora que o esposo fica, tem hora que é o filho. Certo é que a estabilidade familiar às vezes é abalada, irmãos. Mas eu vim te trazer hoje uma palavra de conforto e de vitória. Deus não vai permitir que você viva uma vida toda na tribulação. Tem tempo marcado esta angústia, tem tempo marcado esta prova. A estabilidade da tua casa Deus vai restaurar, e se for necessário Deus vai restituir. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus deu para ele de volta os filhos. Alguém pode pensar: mas será que os filhos outros justificam a perda daqueles? Não necessariamente, mas naquele conceito, naquele contexto, sim. Lembre-se que quando Caim matou Abel, nasceu o segundo filho, que seria o terceiro. Qual o nome que ele recebeu? Sete, que significa outro. Deus nos deu outro filho, ou seja, um para ficar no lugar do que morreu. Então naquele contexto, Jó foi confortado, sua família voltou à mesa, seus irmãos que outrora tinham ido embora, nós temos aqui os seus irmãos, as suas irmãs, voltaram todos para a roda da mesa, porque na hora da prova não tinha ninguém. Os filhos tinham morrido no acidente, os irmãos se afastaram, a esposa ignorava o seu mau cheiro, mas ele continuava celebrando a Deus, e Deus estava dizendo: isto vai passar, eu vou mudar a tua sorte, vou virar teu cativeiro. Eu profetizo nesta noite a estabilidade da tua casa, Deus vai restaurar. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus vai restaurar. Terceiro momento, Jó viu sendo levado para o cativeiro a sua saúde. Você conhece o texto. Sobrou para Jó somente um caco de telha ou de cerâmica para ele se coçar nas cinzas. Quando Deus pergunta para Satanás a segunda vez: tu vistes o meu servo Jó? O versículo 3 do capítulo 2, Deus disse: ele ainda é fiel, ele ainda é crente,
ele ainda adora. Aí Deus fala assim: mesmo tendo você ministrado a consumi-lo sem causa, todos os esforços, pastor Zaqueu, todos os esforços, meus amigos, que alguém tentasse encontrar para justificar o problema de Jó, seria falhos. E eu fico meio assim bobo de ver como que hoje, com o texto bíblico na mão, ainda tem gente querendo caçar falta em Jó. Está aqui, está aí na Bíblia, está na tua mão, versículo 3, olha aqui. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste os teus servos Jó, como ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, as mesmas qualidades de antes da prova. Ele conserva ou mantém a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Não tinha motivos. Muitas das nossas provas não têm motivos, não tem explicação. Se ficarmos se perguntando, não vamos ter resposta. E aí o diabo diz: mas porque ele tem saúde? O homem prefere saúde do que riqueza. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua saúde, pela sua vida. Deus disse: toca então. E aí você conhece a história: uma chaga da cabeça ao pé, e ele foi para o lixo da cidade. A expressão aqui é monturo ou lixo da cidade. E lá no lixo ele se rapava com um caco de telha. Quando os amigos vinham, não viram no leito, no quarto. Os 3 amigos deles viram ele de longe, porque ele estava lá no lixo da cidade, sobre a cinza, se rapando com um caco de telha. Perdeu a sua saúde, mas, irmãos, não tinha perdido o seu Deus. Deus continuava no controle da sua vida. Você pode ter visto algumas coisas sendo levadas para o cativeiro, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: tu verás voltando tudo novamente para a tua casa. O Deus que restaura e restitui é o nosso Deus. O Deus que permitiu Jó passar pela prova, pôs limite na sua provação. Deus porá limite na tua dor. A saúde deixou Jó debilitado e fraco. A mulher dele se desviou, mas ele disse: não recebemos o bem de Deus, não podemos rejeitar o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou. Está guardando a tua vida. Já teve momento que tu disse: eu não sei por que está desse jeito, Senhor. Já teve hora que tu disse: não entendo. Jó, irmão, chegou a amaldiçoar o dia que nasceu por causa daquela prova. Mas Deus estava no controle. Só que chegou um momento que a prova de Jó foi se intensificando e ficando perigosa. Ele perdeu completamente a sua estabilidade emocional. Jó começou a ficar depressivo. Chega lá no capítulo 19. Se você ler o texto do capítulo 19, Jó está num estado tão terrível que ele está lamentando. A partir do versículo 14 ele diz: olha, os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos que esqueceram de mim, os que se abrigam à minha casa, e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Clamo ao meu criado, e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe eu mesmo. Meu hálito é intolerável à minha mulher, e o meu mau cheiro, e ao meu mau cheiro sou repugnante. Aos filhos de minha mãe, meus irmãos, até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos, guarde isso, me abandonaram. Eram íntimos, hein? Ou me abominam. E
e até os que eu amava se tornaram contra mim. A depressão está instalada, não tem parente, não tem mais servo que obedece, as crianças não me honram mais, a esposa não me tolera, ninguém mais está do meu lado, os meus amigos íntimos também me abominam, estão me acusando de algo que eu não fiz, e aqueles que eu confiavam, eles também viram as costas para mim. Oi, irmãos, tem hora que é tão difícil, tem hora que é tão difícil, mas Deus nesta noite está falando contigo, aleluia. Se prepare para uma virada, Deus vai restaurar as tuas forças. A vida emocional abalada é perigosa. Quando nós estamos bem emocionalmente, a gente vai para oração, a gente tem força para adorar. Mas quando nossas emoções são levadas para o cativeiro, a gente fica turvado. É um perigo a depressão. Não são poucas as pessoas que têm se envolvido em depressões profundas, que têm se sentido sozinha em um mundo. Mas Deus estava dizendo: Jó, não se preocupe, aleluia. Breve todos estarão novamente cercando a roda da tua mesa. Breve a tua família se unirá a ti. Breve os teus amigos voltarão. Breve eu vou restaurar a tua sorte. Levante a mão e celebre nesta noite. Deus vai tirar essa tristeza do teu coração. Deus vai te mostrar que você não está sozinho no mundo. Deus está do teu lado. Cativeiro emocional, culto gostoso, igreja cheia, mas o crente se perde nela, não consegue ver saída. Cativeiro emocional. O cativeiro emocional ele é perigoso porque ele empurra para o cativeiro espiritual. Quando emocionalmente a gente está mal, a gente cria um mundo só para a gente não vê mais ninguém capaz de nos ajudar em nossa volta, e o próprio Deus está calado, porque quando Deus está falando é até fácil, mas Deus está calado. Nem crianças mais se interessam. Não tem amigo íntimo, aquele que você depositou todas as suas confianças. Isso empurrou Jó para o estado de falta de esperança. As esperanças de Jó foram levadas para o cativeiro. Isso, irmãos, é tão perigoso quando as nossas esperanças vão embora. Guarde esta palavra que eu vou ler no capítulo 14 de Jó. O texto vai nos sugerir que Jó estava completamente sem esperança de vitória mais. Tem hora que Deus nos abençoa sem precisar mais da fé. Tem hora que Deus nos abençoa pelo compromisso próprio. Tem hora, pastor Zaqueu, que se dependesse da nossa fé não dava mais certo. Mas Deus, irmãos, é Deus até quando nós não conseguimos mais crer. Aleluia. Deus, o teu Deus é Deus até quando a tua fé falhar. Aleluia. Ele é fiel até se formos infiéis. Aleluia. É o teu Deus. Ele te conhece. Aleluia. No capítulo 14 de Jó está sem esperança. E por que eu consigo conciliar a falta de esperança com a vida espiritual comprometida? Porque o que é a falta de esperança? Se não o resultado da falta de fé. Ou o que é a fé se não a esperança? Ou a certeza das coisas que se esperam? Se a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, quando não se espera, a fé acabou. Capítulo 14
14:7 está dizendo assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago que se evaporam, e os rios que se esgotam e secam, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existem os céus, não acordará, nem será despertado do sono. Que me cobrisses na sepultura, ou me guardasses lá, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura voltará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse restituído. Morrendo o homem tornará a viver. Olha aqui para mim. Todos nós que pregamos, inclusive eu, já falei em algum momento sobre a esperança do crente, fundamentado neste texto de Jó, quando ele disse que há esperança para uma árvore. Por incrível que pareça, irmãos, o texto bíblico mais usado para que a gente pregue sobre a esperança, não tem pecado nisso, a gente faz uma aplicação, mas é o texto que menos fala de esperança. O texto está falando da falta de esperança total de Jó. O texto está dizendo: olha, não tem mais jeito. Jó olha para a árvore e para ele, e ele diz: uma árvore é misteriosa, porque ela é cortada depois de apodrecer na terra, tem uma raiz lá na corrente da água, e embora o tronco esteja apodrecido por causa da raiz da água, ela sente o cheiro da água e ela brota, ela começa a nascer ramos, e daí a pouco ela é uma árvore novamente. E todos nós aqui já vimos alguma ocasião em que uma árvore cortada voltou a ser árvore novamente, ou seja, se corta, mas porque a raiz está na água, ela brota novamente. Jó estava dizendo: isso é misterioso, isso é fantástico. Deus é extraordinário, porque criou a árvore com a capacidade de se restaurar. O homem não é desse jeito. O homem, se morrer, acabou. O homem morre e fica prostrado. Nessa comparação, Jó não se compara com a árvore. Ele é o homem que não tem esperança. Ele se compara com este homem. Ele diz: olha, para a árvore cortada tem esperança, mas para mim não tem esperança. Capítulo 17, deixa eu ler para você ouvir. 15 e 16 está dizendo assim: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntos no pó teremos descanso. Jó tinha perdido as esperanças, mas Deus é Deus, mesmo quando nós deixamos de crer. Deus continua sendo Deus, mesmo quando as tuas esperanças falharam. Deus continua sendo poderoso, aleluia. E então, irmãos, quando Deus observa esse estado de Jó, e ele não tem mais esperança, acabaram-se até as esperanças, o seu Deus agora começa a se preocupar com Jó. Guarde esta palavra: Deus tem pressa em te ajudar, Jó. Deus restaurará a tua sorte. Deus conhece as tuas estruturas, aleluia. E não adianta a gente vestir a capa de crente, não adianta a gente vestir a capa de super crente. Tem dia que nós estamos no pó, tem dia que a gente está dizendo: tem esperança para a árvore, mas não tem jeito mais para mim, está perdida a minha causa, acabaram-se as minhas esperanças. Deus nesta noite me trouxe aqui para te dizer: Deus restaurará a tua sorte. Capítulo 19. Capítulo 19, 23, a esperança começa a nascer. No 18 acabou, mas no 19 o Espírito Santo se preocupa com ele e diz: não, Jó, você não pode continuar desse jeito não. Você precisa de se renovar.
aí nasce uma esperança, aleluia, no seu coração. Deus hoje vai colocar, olha aqui, irmãos, versículo 21, ele fala assim: compadecei-vos de mim, amigos teus, compadecei-vos de mim, mas ninguém se compadece. No 23 ele fala assim: que me dera fossem agora escritas as minhas palavras, e quem me dera fossem gravadas no livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas numa rocha, numa pedra. Eu queria que ficasse gravado em pedra a minha história de fidelidade, aleluia. Sabe por quê? Porque os anos não conseguirão destruir. E quando ele fala no livro, ele está falando no hebraico aqui, no rolo de cobre, para não se apagar com o passar dos anos, para que todos saibam que o homem pode servir a Deus apesar das circunstâncias, para que o homem saiba que o homem é capaz de morrer e ser fiel a Deus até a morte. O diabo tem que ouvir nesta noite que nós estamos prontos a morrer se for preciso, mas não negar a nossa fé. Glorifica Ele, glorifica Ele. Bispo, deixa o diabo saber que não vai parar agora. Deixa o diabo saber que não vai desviar. Deixa o diabo saber que não vai desistir. Diabo tinha que ouvir essa, pastor Zé, eu vou terminar. Sabe por quê? Porque era para pôr fim a essa prova. O negócio era só Deus só queria testar, irmãos. Era o diabo, não era Jó, não. Deus sabia que Jó era fiel já. Deus já tinha dito, Deus já te conhece. Deus dizia: diabo, tu tem que conhecer Jó. Quando Jó bradou, ele disse: eu quero que escreva a minha história no livro. A palavra hebraica aqui significa no rolo de cobre, porque os judeus escreviam em papiro, mas naquela época era pouco usado. Depois em pergaminho, mas eles gostavam de escrever algumas escritas em cobre, para que nunca se apagasse nem com borrachas. E o diabo está escutando. Ele disse: eu quero que escreva no rolo, mas tem que ser um rolo de cobre, para ninguém apagar que existiu na terra homens verdadeiros que adoraram a Deus de verdade, apesar das circunstâncias. O diabo precisa de saber o que Deus já sabe a teu respeito, que tu servirá a Ele em qualquer situação, que tu estás disposto a adorá-lo apesar das circunstâncias. Nesta noite Ele tomará conhecimento de que existem homens e mulheres de Deus na terra. Glorifica Ele na prova. Dê o teu melhor, glória a Deus, nesta noite. O diabo saberá que você é crente de verdade, que você é para Deus. Glória, Deus te conhece, irmão. Deus te conhece, minha irmã. Aleluia. Aleluia. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus conhece a tua estrutura. Sabe até o teu limite. Ele veio nesta noite, aleluia, virá teu cativeiro, porque Ele sabe que já está no limite, está no limite, está no limite.
restauração, por restituição, aleluia. Sabe, seja a mesma fé. De repente a prova, você hoje olha e diz: meu Deus, parece que as esperanças tinham ido embora. Nesta noite Deus te trouxe aqui para ouvir. Deus virou o cativeiro de Jó e deu o dobro para ele de tudo. É noite de mudança, de restauração. A vida econômica Deus restaurou, deu o dobro de tudo. A vida familiar Deus restaurou. A esposa voltou a ser crente. 10 filhos nasceram. Seus irmãos cercaram a tua mesa, rodearam a tua mesa. Seus amigos voltaram novamente. A bênção de Deus se instaurou. A saúde foi restaurada. Mais 140 anos para adorar. Aleluia. Venha, meu irmão. É noite de restauração. É noite de restituição. É noite de mudança, de renovação. Ramalho, secarabadabá. Hoje Deus está virando o cativeiro. Hoje Deus está virando as portas. Isso. Aleluia. Qual é o teu cativeiro? Aleluia. Nesta noite é noite de virada. Deus virou e quando Jó orava, é enquanto você ora que Deus vai mudar a sorte. Enquanto você ora pelo murmurador, por aquele que apontou o dedo na tua cara e que te acusou, Deus te trouxe hoje aqui para orar por ele. Tua sorte vai mudar. Cante aí, Venha. De repente você tem um problema no teu coração, alguém te machucou, alguém te feriu. Hoje Deus mudará a tua sorte nesta oração. Foi enquanto orava, enquanto orava, enquanto orava. Vai orando, vai adorando. Vai adorando. Vai adorando ao Senhor. Glória. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já começa a restaurar. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Enquanto ora, enquanto ora, enquanto ora. Enquanto ora. Deus restaura, Deus renova. Deus renova, Deus renova. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura nesta noite o cativeiro econômico. Restaura, Senhor, restaura hoje, restaura hoje, restaura hoje, restaura hoje a vida financeira que foi levada para o cativeiro. Restaura, 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 Senhor. Sinta a presença dele, sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Vai atrás, sinta a presença dele. Deus, restaura a família, restaura a comunhão da família, restaura a estabilidade familiar. Restaura em nome de Jesus. Receba